todos, este é o programa A Psicologia e Você, hoje com a nossa convidada, a professora queridíssima Elise Lisboa, que vai nos falar uma coisa muito bacana, que é o psicodiagnóstico com base no CID-10 associado a uma novidade que é Código Internacional de Funcionalidades. Professora Elise, por gentileza, apresente-se para nós, para os nossos telespectadores. Agradeço, senhores e senhoras, telespectadores e telespectadoras, por estar aí permitindo a nossa presença em seus lares e nos agraciando com esta já frequente assistência. Professora Elise, por favor. É um grande prazer estar aqui, Tavares, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Elise Lisboa, sou psicóloga clínica de formação, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, sou também docente e psicóloga clínica e cofundadora da ATIP, que é uma startup que se pressupõe a fazer a ligação entre as pessoas neuroatípicas e o mercado de trabalho. Estou aqui para conversar um pouquinho sobre a CIF, que apesar de ser um tema que ainda é muito inovador, já não é mais novo, já temos mais de 20 anos aí de CIF e uma obrigatoriedade nessa compreensão e apropriação que a gente precisa trabalhar, né, Tavares? Muito obrigada pelo convite novamente. É isso mesmo. E você, meu caro telespectador, telespectadora, que esteja aí com algum colega seu, ou parente, ou conhecido, que seja de formação em psicologia ou fisioterapia RFI, convide para assistir às reprises desse programa, que vai rolar na quarta-feira, às 14h30, e na sexta-feira desta semana, às 9 da manhã, ou então nos acompanhe pelo canal Facebook da TV Petrópolis Canal 10, ou nos nossos vínculos com o YouTube e o Instituto TCC Assiste. Muito bem. E o que seria mesmo esse Código Internacional de Funcionalidades, o que nós chamamos de CIF, né? E se ele é um modelo biopsicossocial, né? Como que é a sua construção e a sua, digamos assim, origem, né? O que ensejou a formação pela Organização Mundial de Saúde de um código de funcionalidade? Muito bom. A CIF é, como você mencionou, uma das classificações de referência da Organização Mundial de Saúde, da OMS. Ela começou a ser desenvolvida a partir do momento que se percebeu que outros fatores relacionados à saúde tinham igualmente um peso e um valor no tratamento, prognóstico e perpetuação de um quadro clínico, né? Então, fatores externos àquela condição de saúde podem ser facilitadores ou barreiras para que essa pessoa tenha uma experiência de maior impacto ou menor impacto daquela condição de saúde. E eu falo condição de saúde porque, independente da presença ou ausência de deficiência, né, e todas as condições de saúde estarão, a partir desse olhar, em pé de igualdade, entendendo que o ambiente, né, e as atitudes, os fatores externos àquela pessoa podem estar contribuindo para a perpetuação, agravamento, piora de um quadro clínico ou um favorecimento, uma diminuição dessas restrições, dessas limitações. Então, a CIF foi constituída, como eu mencionei, há mais de 20 anos, a gente já celebrou 20 anos de CIF aí, e existe, né, nas nossas regulamentações, né, nas nossas legislações, indicativos de um uso obrigatório dessa nova perspectiva, né, para o entendimento das condições de saúde, e o modelo biopsicossocial vem, então, para atender essa compreensão mais holística, mais ampla, de como que aqueles quadros clínicos, aquele diagnóstico, pode ser vivido, né, com maior ou menor restrição por aquele indivíduo. Respondi a sua pergunta, Tavares, era isso? Perfeito. Do ponto de vista biopsicossocial, essa agregação de
três, digamos assim, dimensões importantes da formação do caráter da pessoa, acaba espelhando, né, naquilo que é o comportamento manifesto possível. E o código me parece ser uma ferramenta importante para que atributos dessas dimensões possam ser, digamos assim, considerados como restritores ou facilitadores do desempenho humano, seja ele profissional, seja ele acadêmico, do ponto de vista de aprendizagem, que é a especialidade da doutora. Acho que seria interessante para o nosso público que eles tivessem uma pequena explicação. Nós sabemos que é curto o nosso tempo de entrevista, mas eu acho que vale a pena nós pensarmos um pouco mais sobre essa motivação, os elementos ambientais e os elementos internos, quer dizer, inerente às limitações e capacidades da mente humana que operam juntos nessa, digamos, dinâmica da funcionalidade do comportamento humano. Como que a CIF pode nos ajudar a compreender que determinado transtorno é incapacitante ou não? No autismo, por exemplo, a gente observa que as pessoas com autismo podem vir a ter sensações de hipo ou hiperresponsividade aos estímulos sensoriais. Então, uma resposta mais exacerbada ou uma resposta diminuída aos estímulos sensoriais. Então, ambiente com muito barulho, muito cheiro, muito som, muita luminosidade, podem ser aversivos para a participação daquela pessoa com autismo, ao passo que, se a gente fizer o que a gente chama de dieta sensorial, promover um ambiente que seja acolhedor, né, controlando esses níveis de estímulo, né, não expondo a pessoa com autismo a tantos estímulos sensoriais, ela sim pode ter a sua atividade de participação irrestrita e ela pode, né, navegar por todos os ambientes de maneira plena. Então, a CIF nos ajuda a entender que a partir da maneira como o ambiente, a atitude das pessoas, o meio circundante está posicionado, isso pode... Fique à vontade para continuar. A gente está te ouvindo. Essa questão do autismo você conclui. Então, só para concluir a questão da experiência da pessoa com autismo nos ambientes, né, ela pode ser mais aversiva ou mais facilitadora, dependendo do nível de estímulo que esse ambiente proporcionar. Então, um ambiente que seja menos ruidoso, que tenha uma oferta de luz sem ser aversiva, sem ser tão incandescente, podem proporcionar experiências de participação mais amplas para as pessoas com autismo, e isso é uma condição à parte da condição de saúde. Então, a CIF nos ajuda a entender que os fatores relacionados à saúde podem interferir, né, na plena participação das pessoas, dos indivíduos com as diferentes condições de saúde, dependendo do quanto que elas podem se tornar facilitadores ou barreiras para aquela experiência. Então, a escada para o cadeirante é uma restrição, né? Uma limitação, como um ambiente muito ruidoso, muito iluminado, muito barulhento para a pessoa com autismo. Que bom. Olha, não saia daí. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo para o nosso patrocinador, nossos patrocinadores. Estamos aqui muito contentes com a presença da professora Elisa. A gente volta já já. Muito obrigado pela assistência. Eu sou o professor Tavares e este é o programa Psicologia e Você. Colega psicólogo, o Instituto TCC Assiste em Petrópolis dispõe de uma infraestrutura de qualidade para o atendimento clínico presencial ou online. Temos à sua disposição ferramentas e métodos para o aprofundamento profissional, tais como supervisão clínica, protocolos e treinamentos específicos conforme o seu interesse. Precisamos uns dos outros. Seja nosso parceiro. Estamos no Hipershopping ABC, sala 196, segundo piso. Ou ligue 24 2243 7904. Instituto TCC Assiste, valorizando o seu bem-estar.
Já parou para pensar que cada ser humano tem um papel único no universo? Escolher a profissão é mais que descobrir uma vocação. É acreditar que você pode fazer mais e melhor por onde passar. A Faculdade Unileia oferece 11 cursos de graduação à distância, que podem te levar mais longe. Faça a escolha certa e deixe sua marca no mundo. Acesse Faculdade Unileia. Acelera a sua carreira. Acelera você. Matrículas abertas. Muito bem, estamos de volta com a professora Elise, que nos brinda com essa brilhante exposição sobre os efeitos positivos da conexão entre os diagnósticos CID-10, CID-11 com a Classificação Internacional de Funcionalidades. Ambos códigos referenciais da Organização Mundial de Saúde. Professora Elise, quais são os benefícios do uso do Código Internacional de Funcionalidades? A CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, ela pode nos ajudar a criar indicadores, né, de fatores relacionados à saúde ou fatores além do diagnóstico, né, que interfiram, que possam estar interferindo tanto para o tratamento, desenvolvimento e prognóstico das condições de saúde. Então, o benefício do uso da CIF é que, a partir da qualificação, né, a partir do momento que a gente entende o diagnóstico com a qualificação da compreensão do modelo biopsicossocial que a CIF oferece, a gente tem uma visão mais holística sobre aquela condição de saúde e quais são os botõezinhos a serem apertados, né, os fatores que têm que ser cuidado para que aquela experiência daquela pessoa com aquela condição de saúde não fique restrita a algum fator, né, externo àquela condição de saúde e que ela possa realmente ter plena atividade de participação. Então, de acordo com essa classificação, é possível para terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, desenharem planos de tratamento, digamos assim, visando a reeducação funcional, no caso de um handicap, de alguma coisa adquirida em função, por exemplo, de um acidente ou de um trauma que tenha ocorrido do ponto de vista psicológico. Então, poderíamos dizer que essa classificação ela é norteadora, ela tem essa função norteadora? Sem dúvida, a CIF ela pode colaborar com essa criação de indicadores. Então, se a condição de saúde está progredindo, melhorando, né, ampliando a partir daquela intervenção, ou se existe alguma outra coisa para ser manejado. E eu não restringiria só os profissionais da saúde, né? A gente falou aqui do psicólogo, do ocupacional, do fisioterapeuta, mas, por exemplo, advogados, assistentes sociais e pessoas de outras áreas afim podem também ser beneficiadas dessa compreensão biopsicossocial para entender melhor aonde que as questões relacionadas à saúde estão interferindo na vivência daquele indivíduo com alguma condição de saúde específica. E isso pode auxiliar esses profissionais a uma visão mais clara e realista a respeito de como as coisas caminham naquele que é, digamos assim, o principal ator do seu trabalho, que é o seu cliente. Então, inclusive, uma métrica, né, Tavares? Cria uma métrica, né? É verdade. Muito bem pensado. Então, acho que a gente pode aproveitar o nosso tempo aqui para entendermos um pouco melhor como que a CIF é usada na psicologia, né? É uma das perguntas mais relevantes no momento atual. Nós passamos pelo Covid, nós tivemos algumas dificuldades, as pessoas têm algumas situações que ainda decorrem, né, dessa experiência anômala, né, e inesperada, né? Foi uma coisa brusca, impositiva, causando
mudanças comportamentais significativas, como o distanciamento social e outros status, e que agora, com essa retomada, as pessoas ficam meio que numa dúvida, num compasso de que será que faço e será que eu devo? A classificação internacional de funcionalidades, ela pode ser aí um grande aliado, né? Uma grande aliada nesse momento de retomada e nessa escalada para, eu não diria um novo normal, né? Até porque eu já não sei exatamente o que é normal, né? Tudo vai depender de tantos fatores que acho que o normal é entender que o normal não existe. Mas digamos que a gente tenha que usar como parâmetro algum tipo de situação que pode ser positiva ou não positiva, contribuindo ou não contribuindo para a qualidade de vida. Vamos encarar como normal essa questão. Como a CIF funcionaria como um auxiliar nessa retomada do trabalho propriamente dito, das capacidades anteriores e também dessas inovações, como é o uso das tecnologias. Estamos aqui mediados pela tecnologia, coisa que não teríamos aí há uns 3, 4 anos atrás, e tínhamos até o nosso próprio órgão de regulação com muitas dúvidas a respeito do que seria essa presencialidade remota. Então, tudo isso mudou muito depressa e eu acho que as pessoas estão meio que à procura de uma estabilidade. Diz para a gente, por favor, assim, na sua visão, claro, como que seria um diagnóstico baseado na CIF e como seria um plano dentro da psicologia viável, né, para um progresso terapêutico. Muito bom, muito legal. É importante lembrar, Tavares, que a CIF ela não é um instrumento de avaliação, ela é um instrumento de classificação. Então, dentro da área da psicologia, a gente vai usar os nossos protocolos estandartizados, validados pelo SATEPS, que tem normatização brasileira, né? Então, a gente vai usar os protocolos que são autorizados para a nossa categoria, né? Usando esses protocolos para medir se essa pessoa está dentro, fora da média da norma, né? Que a gente estava falando aí. Então, as métricas quantitativas, elas são extraídas dos nossos protocolos psicológicos, neuropsicológicos, psicopedagógicos, né? De maneira geral, que são os protocolos validados pelo nosso conselho, né? Pelos nossos órgãos oficiais. A partir desses resultados, a gente consegue fazer uma leitura desse resultado com a classificação da CIF. E aí sim a gente faz uma equiparação entre as métricas que foram alcançadas, os resultados que foram alcançados nos protocolos neuropsicológicos, psicológicos e etc., com a classificação da CIF. A partir disso, a gente consegue ampliar essa visão que é quantitativa, né, que é a métrica que a gente tem dos instrumentos de psicologia, para uma visão mais holística da condição de saúde a partir dessa classificação da CIF, considerando os outros fatores que estão relacionados aí a essa condição de saúde. Então, o profissional da área da psicologia, que a gente tem, como você bem falou, observado experiências principalmente de déficits cognitivos relacionados à experiência do Covid, né, ou déficits sociais relacionados à experiência do Covid, de isolamento, etc., a gente consegue, a partir das métricas que a gente tem, né, dos testes psicológicos, fazer uma leitura disso com a CIF. Então, a CIF vai proporcionar para a gente uma ampliação do cenário micro, né, da vivência individual daquela pessoa, para uma compreensão como que essa vivência individual é colocada dentro do contexto que ela vive e quais são os fatores externos, facilitadores ou barreiras que ela experimenta por conta dessa condição de saúde. Então, a Covid tem trazido algumas questões aí paralelas, né, que a gente tem observado, e é importante que a gente, a partir dessas vivências, né, desses relatos dos nossos pacientes,
a gente possa contextualizar isso neste momento social que a gente vive, mundial, né, que a gente vive da pandemia, entendendo que as restrições àquela condição de saúde ou os facilitadores daquela condição de saúde podem estar no ambiente e não só na vivência individual daquela pessoa com aquele diagnóstico pós-Covid ou enfim, qualquer outro que esteja relacionado. Perfeito, então, dá um plano de reação, um plano de reinserção, né, a partir do entendimento de quais são as questões fatoriais, né, que estão relacionadas a essa questão de saúde. Até aquilo que exigiu uma multidimensionalidade, multidisciplinaridade também é auxiliado pela classificação. Puxa vida, nós temos aí um tempo tão curtinho, né? Se puder, eu gostaria que a senhora complementasse a sua observação e, em seguida, desse aí uma direção, um número de contato para o colega psicólogo que se interessou, e também sobre essa questão, né, do que anda por aí. Eu sei que a senhora está pensando numa pós-graduação, numa especialização, né? E as pessoas que estejam interessadas possam fazer contatos, tá bom? Claro, muito obrigada. Eu ia complementar só dizendo que a CIF ela proporciona essa linguagem única, né? Quais diferentes áreas profissionais podem ter a mesma compreensão, né? Porque são códigos alfanuméricos, então a pessoa da área do direito, assim como a pessoa da área da fisioterapia, da psicologia, elas podem ter a mesma compreensão daquela condição de saúde e assim cada uma fazer a leitura pertinente para a sua área. Então, muito, muito rico, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo é curto, né, Tavares? Mas fico lisonjeada com o convite. Espero ter podido contribuir um pouquinho com a reflexão sobre a CIF, sobre a necessidade da gente ampliar a nossa compreensão sobre as condições de saúde, como que a gente, né, no movimento micro, a gente pode colaborar para um movimento macro de aceitação e participação irrestrita de todas as pessoas, independente da condição de saúde. Eu fico à disposição para a gente continuar esse papo no offline, né, num outro momento. Meus contatos, meu e-mail, podem encontrar no elise.lisboa, elise.lisboa@atip.io, atip.io, ou doutora.eliselisboa@gmail.com. E meu telefone, vou deixar meu telefone à disposição, se alguém quiser entrar em contato comigo via WhatsApp ou quiser me ligar, meu DDD é 11 96366 6543. Muito obrigada novamente pelo convite e eu fico à disposição para a gente continuar esse papo em outro momento. Muito obrigado, professora Elisa. Esta foi mais uma edição do programa Psicologia. E você, convidamos aí as instituições acadêmicas da nossa cidade, de cidades limites, para onde o nosso programa alcança, né, a fazer essas considerações, essas reflexões, e, se for o caso, fazer o contato com a nossa querida doutora Elise. Muito obrigado, doutora Elise, e, por favor, se você me permitir, eu esqueci de mencionar, você falou do curso de pós-graduação, a gente está com uma formação inédita e pioneira, né, em CIF. Para quem tiver interesse, entrar em contato comigo, ou até com o professor Tavares, com o professor Luiz Antônio, somos todos parte aí dessa formação muito rica, muito boa, que a gente está propondo na Unilassalle. Quem quiser mais dados sobre isso pode entrar no site da própria instituição ou me mandar um e-mail. Eu fico à disposição para esclarecer dúvidas. É um curso de pós-graduação, especialização em CID e CIF, né? Então, nas classificações internacionais, como que a gente entende o ser humano a partir do diagnóstico e a partir da compreensão holística da CIF, né? Que oportuniza, então, essa compreensão mais ampla do diagnóstico. E também para quem quiser conhecer o nosso trabalho na startup ATIP, é só entrar nas redes sociais ou no nosso site, atip.io, temos Instagram, LinkedIn, e vamos ter um
muito bonito agora. Vai começar o Autismo Tech. Quem tiver interesse, ficamos à disposição também para colaborar aí. Muito obrigada, viu, Tavares? Eu que agradeço. Esse é mais um serviço social, né, patrocinado pela nossa Unileia, Polo Petrópolis e pelo Instituto TCC Assiste, que agradece e convida para uma outra oportunidade falarmos um pouco mais sobre esse assunto de tão grande relevância para a psicologia e também para você, claro, telespectador, cara telespectadora. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.